Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia e nós vamos ter aula de língua portuguesa. Isso aí, turminha do 4º ano. Vamos iniciar a nossa aula, então, vendo os objetivos de hoje? Então, os objetivos da nossa aula. Apreciar a poesia lida pela professora. Identificar a temática do poema. Perceber as rimas no poema trabalhado. Identificar o número de sílabas das palavras que rimam no poema trabalhado, classificando-as em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Então, como vocês estão vendo, nós temos muito assunto a ser trabalhado hoje. Para nós iniciar a nossa aula, a professora trouxe, então, qual gênero textual mesmo? Isso aí, um poema. Vamos ler com a professora? O direito das crianças. Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm de respeitar. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir, ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô, descer do escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Morango com chantilly, ver mágico de cartola, o canto do bem-te-vi, bola, 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 bola. Lamber fundo da panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela, poder também dizer não. Carrinho, jogos, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinha, petecas e uma corda de pular. Um passeio de canoa, pão lambuzado de mel, ficar um pouquinho à toa, contar estrelas no céu. Ficar lendo revistinha, um amigo inteligente, pipa na ponta da linha, um bom de um cachorro quente. Festejar o aniversário, com bala, bolo e balão. Brincar com muitos amigos, dar pulos no colchão. Livros com muita figura, fazer viagem de trem. Um pouquinho de aventura, alguém para querer bem. Festinha de São João, com fogueira e com bombinha. Pé de moleque e rojão, com quadrilha e bandeirinha. Andar debaixo da chuva, ouvir música e dançar. Ver carreira de saúva, sentir o cheiro do mar. Pisar descalça no barro, comer frutas no pomar. Ver casa de João de Barro, noite de muito luar. Ter tempo para fazer nada. Tem quem penteie os cabelos. Ficar um tempo calada. Falar pelos cotovelos. E quando a noite chegar, um bom banho, bem quentinha, sensação de bem-estar. De preferência, um selinho. Uma caminha macia, uma canção de ninar, uma história bem bonita, então dormir e sonhar. Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda criança tem
direito a ser feliz. Então, crianças, este poema é da escritora Ruth Rocha, certo? Nós vamos agora conversar um pouquinho sobre esse poema. É um poema bem extenso e um poema que traz muitas informações. Vamos realizar então agora com a professora a interpretação deste poema, desta poesia. Qual era o título da poesia? Quero ver se alguém aí estava prestando atenção. Lembra com a professora qual era o título? Era As Crianças Brincando? O Direito das Crianças? Ou O Estudo das Crianças? Pensem aí em casa. Qual era o título? O Direito das Crianças, isso mesmo. E agora, a perguntinha número 2 já surgiu aí na telinha. Qual era o assunto principal abordado nessa poesia? Vocês lembram? Os direitos adquiridos pela criança? As brincadeiras que as crianças gostam? Ou a escola que as crianças estudam? Qual será? Vocês lembram qual era o assunto? O que será que contava? O que a autora falava que as crianças tinham direito? Os direitos adquiridos pelas crianças, né? Agora vem uma estrofe, um pedacinho do poema. A professora quer que vocês leiam com bastante atenção. Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda criança tem direito a ser feliz. Esta estrofe diz que a criança tem direito de. Então, neste pedacinho que a professora leu para vocês, qual é o direito da criança neste pedacinho? O que elas têm direito, segundo a autora? Vocês sabem? Alguém aí em casa já identificou? Vamos ver então o que a estrofe está dizendo que a criança tem direito? Ser obediente? Ser feliz? Ou ser rei? Qual opção vocês acham que está correta? O que a autora está falando nesta estrofe do poema? Vamos ler novamente para identificar? Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda criança tem direito a ser feliz. Então, qual é a resposta correta, crianças? Ser feliz. Toda criança, ela diz ali que toda criança tem direito a ser feliz. Quem é o autor do poema? Ou autora do poema? Vocês estão lembrados do nome dela? Quem lembra? Era autor ou era autora do poema? A autora, Ruth Rocha. Certo? Agora nós vamos ver, crianças, que uma das principais características desse poema são as rimas. As rimas, elas estão presentes em todas as estrofes, em todos os versos do poema, certo? Então a professora vai trazer aqui algumas estrofes, alguns pedacinhos desse poema, e vocês vão ajudar a professora aí em casa a descobrir quais são as palavrinhas que rimam, certo? Então vamos lá. A primeira estrofe. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Quais serão as palavrinhas que rimam aí nesta estrofe? Vocês estão lembrando? Vamos ver? Nome. A palavrinha nome vai rimar com
qual outra palavrinha que está presente aí nesta estrofe? Nome. Lembram o que são rimas, crianças? Isso mesmo, eu ouvi alguém falar. Rimas são sons, os sonzinhos finais das palavras, que são idênticos, iguais, ou que são parecidos, certo? Elas vão deixar a nossa leitura um pouquinho mais gostosa, mais divertida, certo? Então, vamos identificar. Nome. Nome vai rimar com qual outra palavrinha que está aqui na nossa estrofe? Fome. Nome, fome. Olhem lá o som final das duas palavras. E nós temos mais um par de rima aí. Vamos ver qual é? Lar. A palavrinha lar vai rimar com qual outra palavra? Qual é o sonzinho final de lar? Estudar. Então, nós temos dois pares de rimas nesta estrofe. Nome, fome, lar, estudar. Mais uma estrofe para a gente ler. Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Nesta estrofe, crianças, quais são as palavrinhas que rimam, que têm os sons finais parecidos? Vamos ver? Protegida e vida. Olhem o som final das palavras. São idênticos. Protegida, vida. Uma caminha macia, uma canção de ninar, uma história bem bonita, então dormir e sonhar. Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda criança tem direito a ser feliz. Então agora a professora trouxe duas estrofes e nós vamos identificar as palavras que rimam nelas. Vamos ver na primeira estrofe primeiro? Ninar. Qual é a palavra que rima com ninar? Sonhar. Olha o som final das palavras. Ninar, sonhar. É o mesmo som final, eles são idênticos. Na segunda estrofe, país. Tá muito fácil, hein? País vai rimar com feliz. Isso mesmo. E agora, aí em casa, para vocês vão ter um tempinho para realizar uma atividade. 5 minutinhos. Vamos caprichar. Colocar data no caderno de vocês. Leia as estrofes do poema e em seguida escreva os pares de rimas identificados. Então a professora colocou ali duas estrofes do poema, vocês vão identificar as rimas presentes nele e copiar do lado as palavrinhas que estão rimando, identificando as rimas. Certo, crianças? Vamos lá então!
Agora que vocês já terminaram de fazer a atividade, nós vamos corrigir. Vamos ver quem acertou? Quais eram as rimas que estavam nessa estrofe? Protegida, vida, nome, fome, lar, estudar. Então, nós tínhamos 3 pares de rima. Protegida com vida, nome com fome, lar e estudar. Certo? Agora, nós vamos vir aqui para a bancada e a professora vai mostrar para vocês agora a classificação de algumas palavras, certo? A prof trouxe aqui o mesmo trechinho que nós estávamos lendo lá na tela. Olhem lá. Então, agora nós vamos retomar estas 2 estrofes que a professora trouxe, certo? Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Próxima estrofe. Uma caminha macia, uma canção de ninar, uma história bem bonita, então dormir e sonhar. Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda criança tem direito a ser feliz. Então, essas 4 estrofes a professora trouxe aqui na bancada para nós identificar as rimas que estão nele. São as mesmas que a gente já fez lá na tela. Então, nós só vamos relembrar quais eram, certo? Quais eram? Protegida. Então, olhem lá. Protegida. Rimava com o que mesmo? Qual era o som final de protegida? Protegida, vida. Isso mesmo. Vocês são muito espertos. Na segunda estrofe, quais eram as rimas presentes? Alguém lembra? Isso era uma estrofe que tinha várias rimas. A primeira é a da palavrinha nome. Nome rimava com... Qual é o som final do nome? Fome. Olha lá. Nome, fome. Lar com estudar. Isto mesmo. Agora nas próximas estrofes. Ninar. Ninar. Rimava com o quê? Qual é o som final de ninar? Sonhar. Isto mesmo. Ninar rimava com sonhar. E na última estrofe que a professora trouxe, qual era? Era uma rima muito fácil, lembram? Isso, país rimava com feliz. Olha lá. Então, identificamos as rimas presentes aqui nas estrofes que a professora trouxe também, certo? Agora, a professora trouxe algumas palavras que a professora retirou deste trechinho do poema. Olhem lá as palavras. Rei, criança, bonita, sonhar, protegida. Olhem lá. Algumas palavrinhas. E nós vamos fazer uma atividade com ela agora, junto com a prof. Vocês vão prestar bem atenção. Primeiro, nós vamos aprender a classificar essas palavras, certo? Vamos classificá-las de acordo com o número de sílabas. Lembram o que era uma sílaba? E isto é um pedacinho das palavras, o pedacinho que forma as palavras, certo? Então, nós vamos agora
primeiro separá-las em sílabas. Primeira palavra, rei. Rei. A palavra rei, eu consigo separar em sílabas? Não, a palavra rei só tem uma sílaba. Vocês sabem como eu chamo uma palavra que só tem uma sílaba, crianças? Vocês sabem como chama? Rei é uma palavra monossílaba. Mono, uma sílaba. Então, rei é uma palavra monossílaba, certo? Então, nós vamos deixar aqui. Rei é uma palavra monossílaba. Agora, nós vamos ver a palavra criança. Vamos separar a palavra criança? A professora vai tirar aqui. Nós vamos separar. Criança. Então, olha lá. Criança. Criança. Quantas sílabas tem a palavra criança? Criança. 3 sílabas. Sabem como a gente chama palavras que, quando separadas, ficam 3 sílabas? Trissílaba. Criança é uma palavra trissílaba. Ela tem 3 sílabas quando eu separo elas. Olhem lá quanta novidade para vocês hoje. E agora, bonita. A palavrinha bonita, vamos separar também? Vamos lá. Bonita. Bonita. Quantas sílabas tem bonita? 1, 2, 3. Como era mesmo o nome das palavras? Como nós classificamos as palavras que têm 3 sílabas? Isso mesmo, trissílaba. Então, vai lá junto com criança, olhem lá. Criança, bonita, são palavras trissílabas, certo? Vamos classificar agora a palavra sonhar. 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 1, 2 sílabas. Sonhar é uma palavra, o que será? Monossílaba e 1 sílaba. Trissílaba são 3 sílabas. E sonhar, 2 sílabas. Isso mesmo, é uma palavra dissílaba, de 2 sílabas. Sonhar. E agora, nós ficamos com a palavrinha protegida. Nossa, professora, que palavra grande! Protegida. Vamos separar e contar? Protegida. Olhem lá. Protegida. 1, 2, 3, 4 sílabas. Como eu classifico palavras que têm 4 sílabas ou mais de 4 sílabas? Sabe como eu classifico? Como polissílaba. Poli. Poli, lá do começo da palavra. Poli, muitas sílabas. Certo? Então, as palavras que têm 4 sílabas ou mais de 4 sílabas, eu classifico como polissílaba, certo? Então, olhem aqui. Nós classificamos as palavras agora em monossílaba, 1 sílaba, trissílabas, que tem 3 sílabas, dissílaba, 2 sílabas, e polissílabas, 4 ou mais sílabas. Certo? E agora a professora deixou uma tarefinha para vocês. Vamos ver qual é? Agora vamos classificar as palavras de acordo com o número de sílabas. Protegida,
bonita, criança, sonhar e rei. Vocês vão fazer a mesma coisa que a professora fez aqui na bancada. Vão separar as sílabas e, em seguida, escrever do ladinho a classificação delas, ok? Vamos fazer a atividade então.
Agora que vocês já realizaram esta atividade, nós vamos corrigi-las então. Pega o seu caderninho aí e confere, certo? Protegida. Olhem a separação. E protegida é uma palavra polissílaba, isso mesmo. Bonita. Vamos ver? Bonita. Bonita é uma palavra trissílaba, ela tem 3 sílabas. Criança. Criança. É uma palavra o quê? Isso é trissílaba também. Bonita e trissílaba, bonita e criança, desculpa, são palavras trissílabas. E sonhar, como ficou a separação de sonhar? Sonhar. 2 sílabas. Qual era o nome mesmo? A classificação dela? Dissílaba, isso mesmo. E rei? Eu consigo separar a palavrinha rei? Rei, não consigo separar. Então, ela é uma monossílaba, certo? Agora, a professora trouxe um desafio aqui na bancada. Vamos ver? Deixa a professora tirar aqui do ladinho, para nós ir para o desafio. Esse desafio é muito simples, muito fácil e vocês podem fazer aí em casa, certo? Basta vocês pegarem o caderninho de vocês, ouvir o que a prof vai falar. A prof vai tirar a regrinha da cestinha, vai ler e vocês vão ter que escrever uma palavrinha, certo? Então, esse desafio silábico é um jogo onde a professora vai dizer qual palavra e com quantas sílabas vocês precisam escrever ela, ok? Então, olhem aqui, a professora trouxe as fichinhas já para conseguir escrever. Vocês podem escrever aí no caderno, certo? Vamos começar então. Olhem lá. Uma roupa com 2 sílabas. Que roupa será eu tenho com 2 sílabas? Pensem aí em casa. Uma roupa com 2 sílabas. Deixa eu pensar. Uma roupa, crianças? Que roupa será? Agora que está ficando frio, o que será que eu consigo? O que será que eu preciso vestir? Isso mesmo, blusa. Olhem lá. Então, eu vou escrever separado já aqui, ó. Blusa. Então, uma roupa com 2 sílabas, certo? Agora, nós vamos ver nome de bicho com 3 sílabas. Olhem lá. Nome de bicho com 3 sílabas. Eu quero ver quem aí em casa está lembrando de algum bichinho que tenha 3 sílabas. Vamos pensar? Conseguiram pensar aí, crianças? A professora lembrou de um aqui. Vamos lá. Macaco. Olhem lá, o meu animal, o meu bicho com 3 sílabas foi o macaco, certo? Vamos mais uma jogada só. Vamos lá. Nome próprio com 4 sílabas. Vamos lá. Nome próprio com 4 sílabas. Pensaram em um nome? Será que vocês que estão aí em casa, o nome de vocês tem 4 sílabas? Vamos lá, a professora pensou em um aqui. Lembrando que nome próprio inicia com letra maiúscula. Olhem lá. Então, o nome próprio da professora com 4 sílabas foi Carolina. Certo? Gostaram do desafio, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado. É um joguinho diferente
que vocês podem fazer aí em casa, não é mesmo? E agora, a professora vai deixar uma tarefinha que vocês devem retirar lá na escola. Jogo dos erros. Então, no quadro A estão 4 figuras monossílabas, 4 dissílabas, 4 trissílabas e 4 polissílabas. Porém, algumas dessas figuras não tiveram os nomes escritos no quadro B. Então, algumas figurinhas do quadro A não estão escritas no quadro B. Vocês precisam descobrir quais são as figuras que estão faltando. Em seguida, escrever cada palavrinha no seu lugar. Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. E as outras 2 tarefas. Ler a estrofe do poema, destacar as rimas e, em seguida, classificar as atividades no quadro. Certo, crianças? Os objetivos da nossa aula foram atingidos? Apreciar a poesia lida pela professora, nós lemos a poesia. Identificar a temática do poema. Identificamos? Sim, conversamos sobre alguns direitos das crianças. Percebemos as rimas no poema trabalhado? Percebemos, destacamos as rimas no slide e na bancada. Identificar o número de sílabas das palavras que rimam no poema trabalhado, classificando-as. Classificamos as palavras de acordo com o número de sílabas? Sim, crianças, classificamos, certo? Um super beijo para vocês, foi um prazer estar aqui, até a próxima aula. Tchau! Vem aí, Língua Portuguesa. Bom dia, turminha do 4º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia e nós vamos iniciar então mais uma aula de língua portuguesa. E para nós iniciar a nossa aula, vamos ver os objetivos da aula de hoje? Produzir um poema. Então vamos ver como está a criatividade de vocês hoje, crianças. Reconhecer a temática do poema. Identificar as rimas do poema. E para nós iniciar a nossa aula, a professora trouxe um poema que a gente viu na aula passada. Hoje a professora trouxe um trechinho dele. Vamos ver? Então o poema é O Direito das Crianças, de Ruth Rocha. Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e pão, direito de ter brinquedos. Então, este poema é um poema da Ruth Rocha. Como nós trabalhamos ele já na aula passada, inteirinho, hoje a professora trouxe apenas algumas estrofes dele. Certo? Vamos começar identificando qual é a temática desse poema, crianças. Sobre o que ele fala? E isso lá pelo título dele nós conseguimos identificar. Sobre o direito das crianças. Crianças têm direitos? Tem sim, crianças têm direitos e devem ser respeitados. Os adultos que convivem com vocês, pais, familiares, professores, enfim, todos os adultos do convívio devem cuidar, zelar pelo direito das crianças. Então, olhem lá, a professora trouxe aqui para vocês as palavras criança, mundo, lar e atenção. Por que, professora, que você retirou essas palavras? Por quê? Porque nós estamos falando do direito de vocês que são crianças, nós estamos falando não somente das crianças da nossa escola ou da nossa família, nós estamos falando das crianças do mundo, certo? Aqui no Brasil existe o Estatuto da Criança e do Adolescente.
ele vai assegurar alguns direitos das crianças, como o direito a estudar. Agora nós estamos em pandemia, estamos longe da escola fisicamente, mas estamos estudando, não estamos? Aqui pela TV, com as professoras na escola, até por telefone, não é mesmo? Vocês têm direito a brincar, a aprender, certo? E nenhuma criança pode ficar sem ter o lar, ou seja, sem ter uma casa, sem ter uma família, ou pessoas que a cerquem e assegurem esses direitos. Direito à atenção. Ué, professora, mas o que é isso? O que é esse direito à atenção? Esse direito à atenção é referente aos cuidados que vocês merecem, certo? Criança não pode ter fome, criança tem que ter alimento, tem que ter saúde, tem direito a ter saúde, a buscar lá a unidade de saúde, o hospital, os médicos, quando se sentir doente. Tudo isso faz parte dos direitos de vocês, dos direitos das crianças, certo? Outro assunto bem importante também que vocês merecem saber é sobre discriminação. Vocês não podem sofrer e não devem sofrer nenhum tipo de discriminação. Nem de sexo, por ser menino ou menina, nem de cor, pela cor da pele, cor do cabelo, cor dos olhos, certo? E nem por religião. Cada um tem a sua religião. E a palavra para tudo isso é respeito. Nós devemos respeitar uns aos outros, certo? Então, no decorrer do poema lá, a Ruth Rocha vai trazendo diversos direitos que vocês têm, de uma forma bem legal, bem divertida, que a gente viu na aula passada, certo? Agora vamos com a prof aqui na bancada, para a gente ver algumas palavras. Olhem aqui, a professora trouxe 4 palavrinhas. Criança, lar, mundo e atenção. São as 4 palavrinhas que nós destacamos lá do poema. Com estas palavrinhas, a professora quer que vocês ajudem a professora a criar rimas. Vocês lembram o que é rima? Nós vimos na aula passada. O que são rimas? Isso são sons são os sons de palavras semelhantes, certo? Ou idênticos, certo? Geralmente as rimas vão aparecer no final das palavras, com o mesmo som ou um som parecido, ok? Então a professora quer propor para vocês, para nós fazer rimas com estas palavras que a professora colocou aqui. A professora vai fazer aqui na bancada e vocês vão fazer aí em casa, certo? Rima com a palavra criança. Será que vocês conseguem identificar alguma rima com a palavra criança? Criança, olha o sonzinho final do criança. Qual sonzinho será que criança? Que palavra eu consigo rimar? Ah, eu lembrei de uma e que tem muito a ver com vocês. Criança traz o quê? Esperança, certo? Olha o finalzinho do criança e o finalzinho do esperança. O som é parecido, são duas rimas, duas palavras que rimam. Agora vamos ver mais uma rima com a palavrinha lar. Lar. Olha lá que mudou o finalzinho da palavra, mudou o som dela. Lar. Que palavras que trazem esse mesmo som no final? Vocês já pensaram em alguma, crianças? Será que vocês estão pensando na mesma palavra que a professora? Lar.
Eu consegui 2 palavrinhas que rimam com lar. Tenho certeza que vocês aí em casa já pensaram em outras palavrinhas. Olhem lá as palavrinhas que a professora pensou. Amar e brincar. Olhem o final das palavrinhas. Lar, amar e brincar. São 3 palavrinhas que estão rimando. O som no finalzinho delas é semelhante e no caso dessas palavrinhas aqui, são idênticos. Lar, amar, brincar. Vamos para mais uma palavrinha agora? Atenção. Vamos para a palavra atenção. Olha lá o som final do atenção. Atenção. O que será que vai rimar com a palavra atenção? Pensem aí em casa. Vamos pensar com a professora. Atenção. Eu posso rimar o que com atenção? É o som final do atenção. E criança adora o quê? Adora uma diversão. Olhem lá. Atenção e diversão. Olha lá o som. Ah, professora, mas atenção é com C cedilha e diversão é com S. O que a professora falou que era importante na rima? O som delas. Então, atenção, diversão. O som das duas são idênticos, então elas rimam. E a última palavrinha que nós tínhamos? Mundo. A palavrinha mundo. Será que vocês conseguem identificar uma rima com a palavrinha mundo? Esta palavrinha é um pouquinho mais difícil. Olha o finalzinho, o sonzinho final dela. Mundo. Conseguiram uma palavrinha? Pelo menos uma. Vamos lá, vamos pensar. Mundo. Olha, a professora conseguiu uma palavra bem grande para ela. Profundo. Mundo profundo. Olhem o final. O finalzinho delas tem o mesmo som. E vocês aí em casa, conseguiram formar algumas palavrinhas? Vamos recapitular então as rimas que nós fizemos? Mundo e profundo. Lar e amar e brincar. Criança e esperança. E atenção e diversão. Olhem lá quantas rimas nós conseguimos fazer, com sons finais todos diferentes, certo? Agora nós vamos ver que a professora trouxe para vocês uma atividade. Já pegaram um caderninho? Vamos ver? Então, antes de tudo, data lá no caderninho da nossa aula, capricha na letrinha e vamos lá. Vamos rimar com as palavras retiradas do poema. Criança, lar, mundo e atenção. Vocês têm 5 minutinhos para realizar esta atividade, certo? Vocês podem fazer uma ou mais palavras, ok? Então, vamos lá!
Agora que vocês já realizaram a atividade aí no caderno, vamos corrigir? Vocês lembram quais eram as palavrinhas que a professora colocou rimando com elas? Será que vocês fizeram iguais ou fizeram diferentes? Vamos ver? Criança, esperança. Qual seria outra palavrinha que rimaria também com criança, além de esperança? Confiança, enfim, várias outras. E o lar? O que vocês fizeram com o lar? A professora tinha colocado amar. Tinha também brincar, poderia ser estudar, enfim, várias palavrinhas atentando sempre ao som final de cada uma, certo? E com a palavrinha mundo? Mundo, lembram qual era a palavra que a professora colocou? Profundo. Olhem lá. Lembrando sempre que as rimas os sons finais das palavras que vocês precisam prestar atenção. E atenção, diversão, olhem lá. Atenção, diversão. Poderia ser emoção também. Todas com o mesmo final, certo? Agora, a professora tem um outro desafio para vocês. Vamos ver qual é? Então, além de nós conseguir fazer as rimas com as palavras, a professora quer desafiar vocês a escrever um poema. Nossa, professora, é tão difícil? Não é não, nós já temos as rimas prontas, não temos? Temos sim, a gente fez as rimas primeiro. Então agora nós vamos pensar em formas de juntar essas rimas para escrever o poema. Vocês lembram lá quais eram as características de um poema? Isso, um poema tem que ter versos, que são as linhas escritas, e o conjuntinho de verso, como se chama? Isso, criança, se chama estrofe. Então, um poema é formado por rimas, estrofes e versos. E existem poemas também que não possuem rimas. Eles apenas possuem estrofes e versos, certo? O nosso poema vai ter rima. Por que será? Isso porque a gente já fez as rimas já estão prontas, certo? Então vamos pensar em como juntar essas rimas. Vamos lá? A professora vai escrever aqui e vocês vão ajudar a professora aí em casa, certo? Vamos tendo ideias juntos. Vamos lá. Então, a professora vai escrever aqui nesta folha, nesta cartolina, certo? Respeitem aí em casa quando vocês forem escrever, crianças. Linhas do caderno, margem do caderno onde eu devo iniciar a minha escrita, certo? Primeiro, o nosso poema vai falar sobre o quê? Sobre quais eram as rimas que a gente fez mesmo? E isso falava sobre crianças, certo? E o título do nosso poema? Os poemas precisam ter título, assim como todos os outros, gêneros textuais, precisam ter títulos. E o título do nosso poema? Vamos colocar o quê? Vamos colocar criança, já que esse é o assunto da nossa aula de hoje? Criança? Então vamos lá. Bem no meio da linha, nós vamos começar com letra maiúscula. Criança. Cedilha lá no C, certo? Então, o nosso texto vai falar sobre criança. Criança. E agora, qual foi a primeira rima que nós fizemos? Foi criança. Rimava com o quê? Com esperança. Isso mesmo. Como nós podemos começar o nosso texto, então? Falando do quê? Da criança. E ela traz o quê que a professora falou mesmo? Esperança. Isso mesmo. Então, vamos colocar lá.
começando lá na outra linha, depois de pular uma linha para colocar o título no poema, certo? Vamos lá então. A criança, então olha lá, letra maiúscula, agora criança, a criança é a esperança. A criança é a esperança? Esperança do quê? Lembram que a prof colocou? Criança, a esperança de quem? Do mundo. Então vamos continuar. Criança é a esperança do mundo. Vamos retomar a leitura para ver como nós estamos, então? Criança. O que será que está estranho aqui? O que vocês acharam? Será que é este o ponto que eu vou usar? Eu estou exclamando que o nome do meu poema é criança. Então, é o ponto final que eu vou usar aqui? Não, eu vou usar o ponto de exclamação. Olhem lá. Criança. A criança é a esperança do mundo. Já usamos duas rimas que nós tínhamos feito, certo? E agora, vamos continuar? Terminamos um verso do nosso poema, vamos para o próximo. A criança é a esperança do mundo. O que as crianças merecem? Merecem amor. Vamos colocar então? Merecem amor. Qual era aquela palavrinha diferente que a professora tinha colocado rimando com mundo? Quem que lembra? Merecem amor profundo. Isso mesmo. Então, olhem lá. Já fizemos 2 versos do nosso poema. Vamos retomar? A criança é a esperança do mundo. Merecem amor profundo. Certo? Isso, concluímos o primeiro raciocínio, ponto final. Vamos continuar então? Quais eram as outras rimas que nós tínhamos feito? Hein? Alguém lembrou? Isso, amar. Como eu coloquei ponto final lá, letra maiúscula para iniciar. Amar. O que mais que as crianças merecem? Quem lembra? Brincar. Isso mesmo. Amar, brincar. Estudar, não podemos esquecer. Amar, brincar, estudar onde? No lar. Mas será que nós vamos colocar somente no lar? Como que um lar de uma criança deve ser? Cheio de carinho e alegre. Então vamos colocar lá. Na alegria. Na alegria do lar. Ponto. Olhem lá quantos versos nós já fizemos aqui. 1, 2, 3, 4 versos, certo? Formamos uma estrofe com 4 versos. Vamos continuar porque está faltando palavrinhas que nós tínhamos feito a rima ainda. Qual palavrinha que está faltando? Atenção, atenção, a gente ainda não usou aqui. Olhem lá. A gente não usou atenção, não usou diversão, certo? Vamos construir então a próxima estrofe do nosso poema.
Vamos dar um espacinho aqui, pulando uma linha, certo? Vamos continuar então. O que nós tínhamos falado sobre atenção? Que a vida da criança merece uma atenção. Vamos colocar então? Colocamos o ponto final, pulamos a linha para fazer a segunda estrofe, letra maiúscula. Uma vida de atenção. E agora? Qual era a palavrinha que rimava com atenção? Quem que tá lembrando? Quem que anotou no caderninho? Olhem lá. Diversão. E agora? Onde toda a diversão, não é? Então vamos colocar. Onde toda a diversão. Olhem lá, atenção rimando com diversão. E agora? Nós fizemos 2 versos no nosso poema. Vamos terminar com mais 2? Para nós formar mais uma estrofe com 4 versos? Onde toda a diversão... Será que essa diversão é para uma criança só? Para uma criança? É privilégio somente de uma criança se divertir e brincar? Não. Mas será que todas as crianças têm acesso a essa diversão? Infelizmente, a gente sabe que não, né, crianças? Então, vamos colocar lá que deveria ser. Lá no outro verso, na outra linha. Deveria ser privilégio do quê? Das crianças da onde? Das crianças. Como que a professora poderia terminar este verso para nós finalizar o poema? Deveria ser privilégio das crianças de toda a nação. Nós já usamos a palavra mundo, agora vamos usar a palavrinha nação. Olhem lá. Qual ponto será que a professora pode terminar esta frase? Vamos ler novamente? Uma vida de atenção, onde toda a diversão deveria ser privilégio das crianças de toda a nação. Isso mesmo. Ponto de exclamação. Vamos revisar agora o nosso poema? Como ele ficou? Então, ele ficou um poema dividido em 2 estrofes. Cada estrofe ficou com quantos versos? 1, 2, 3, 4. 4 versos. Na segunda estrofe, 1, 2, 3, 4 versos também. Certo? Agora nós vamos lá para a telinha, porque a professora trouxe ele para vocês registrarem aí no caderno. Registre em seu caderno o poema. Então, olhem lá, vocês têm 5 minutinhos para fazer o registro do poema que nós construímos aí no caderno, certo? Se sobrar um tempinho, pode até fazer um desenho bem lindo.
Agora que vocês já registraram no caderno, vamos ler novamente o poema com a professora? Leiam aí no caderninho de vocês para ver se não escreveram nenhuma palavrinha errada, se não esqueceram de nada, certo? Vamos fazer a leitura lá então. A criança é a esperança do mundo. Merecem amor profundo. Amar, brincar, estudar, na alegria de um lar. Foi a nossa primeira estrofe. Vamos ver a segunda? Uma vida de atenção, onde toda a diversão deveria ser privilégio das crianças de toda a nação. Certo? Observaram lá bem certinho as estrofes, as duas estrofes e os versos que nós construímos, crianças? Foi muito difícil? Eu acho que não. Quando nós formos escrever um poema, crianças, vamos tentar sempre partir de um assunto. Qual era o assunto do nosso poema? Criança! Isso mesmo! Vocês colocaram aí no caderninho de vocês o título? Ah, eu quero ver quem não colocou. A professora deixou aqui, ó, faltando para ver quem ia lembrar. Quem não colocou, coloca lá o título, certo? Nós começamos a trabalhar o nosso poema trabalhando as rimas. Lembrando lá, rimas são os sons das palavras, certo? Geralmente vão aparecer no final. Então, nós rimamos a palavra criança com esperança, a palavra mundo com a palavra profundo, amar, brincar, estudar, lar. Olha quanta rima! Lá na segunda estrofe, atenção, diversão, nação, todos construídos com as rimas que nós trabalhamos, certo? Retomando lá o poema da Ruth Rocha que nós começamos a aula, os direitos das crianças. A professora quer que vocês sempre lembrem, aí agora que vocês estão em casa, que a gente não está tendo um contato diário lá na escola, né? Vocês estão conversando com os professores, fazendo as atividades aqui da TV, as atividades que os professores estão mandando, vocês devem ter toda essa atenção, todo esse cuidado. Estudar é um direito de vocês, crianças. E esse direito só vai acontecer se vocês também colaborarem. Se vocês realizarem as atividades, interagirem com os professores, certo? Lembrando que vocês podem também pedir ajuda. Ah, professora, eu estou com problemas, eu estou sofrendo algum tipo de discriminação, algum tipo de violência. Esses problemas, vocês podem pedir ajuda, certo? Peçam ajuda para um adulto, até mesmo para a professora, certo? O assunto é muito sério e vocês podem ajudar, ok? A professora vai deixar aí para vocês retirarem lá na escola uma tarefinha. Vamos ver qual é? Leia as estrofes do poema O Direito das Crianças, de Ruth Rocha. Destaque as rimas presentes em cada estrofe. Ah, professora, o que é destaque? É pintar, é circular as rimas das estrofes que a professora colocou. A professora deixou 2 estrofes daquele poema. Vocês vão usar um lápis bem colorido e vão destacar, vão circular as estrofes que estão presentes nele. Depois, olhem lá, número 2. Agora use a sua criatividade e escreva um poema com rimas. Ai, 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 eu quero ver agora quem é bom de rima aí, certo? Então, a nossa regrinha da tarefa é criatividade e esse poema tem que rimar, ele tem que ter rima. Ele pode ter 1 ou 2 estrofes, certo, crianças? Tenho certeza que a professora de vocês vai amar receber esses poemas, ok? Gostaram da nossa aulinha? Foi muito legal, né? Ó, a gente teve que trabalhar bastante com a nossa cabeça hoje. Vamos ver se a gente conseguiu atingir os nossos objetivos?
Vamos lá. Os objetivos da aula de hoje. Produzir um poema. Produzimos um poema, crianças? Sim, produzimos um poema lindo. Reconhecemos a temática do poema? Qual era o tema do poema lá da Ruth Rocha? E depois do poema que nós escrevemos? Isso falava sobre direito das crianças e depois o nosso falava sobre as crianças. Identificar as rimas do poema. A gente não só identificou, quanto a gente criou novas rimas, não é mesmo? A professora espera que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? Façam a tarefa com muito carinho, com muito cuidado. Um beijinho para vocês e tchau!